Crimes ambientais. Nosso assunto hoje, você participa do programa através do e-mail conversas@tvcom.com.br, também pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos recebendo o capitão da Polícia Ambiental, Marledo Costa. O programa recebe também o coordenador administrativo da Câmara Socioambiental da ENFRO CDL São José, Nefar Borque. Aqui conosco o procurador jurídico da Fátima, Alexandre Valtric Ratz, e também a gente recebe a advogada, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, Rod Anélia Martins. Pessoal, obrigado pela atenção de todos esta noite aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO. Visite o apartamento decorado do Apoena em Palhoça. Queires, verão mais Queires, é tempo de comprar. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Rod Martins, explica pra gente qual é o tamanho desse problema. Olha, do ponto de vista dos advogados, eu penso que tem muitos problemas. Um deles é a impossibilidade de cumprir um princípio importante do direito, que é a duração razoável do processo. Quando o processo não tem uma duração razoável, perde o interessado, perde o ente público e perde a coletividade. Perde o meio ambiente. E, obviamente, o meio ambiente é o maior perdedor. Isso gera um sentimento de impunidade. E quando o sistema não funciona, é o que a gente sempre diz, é funcionar não funcionando. Você cria um conjunto supostamente utópico, que seria o ideal para funcionar, e aí você coloca uma série de empecilhos, e ele nunca funciona. É assim que o sistema não funciona, fingindo que funciona. E o que eu chamo de fingimento? O decreto 2.954. Por que ele é um fingimento? Porque é um decreto que finge cumprir o Código Ambiental de Santa Catarina e não o cumpre. O código é muito claro. A Fátima vai decidir, disso cabe recurso para uma jaria, que é uma junta recursal intermediária, ela é composta por membros do Estado e membros da sociedade civil. Que nunca se juntam? Mas não é dessa junta que ela nunca se juntou, porque o decreto que logo em seguida regulamentou esse código, a pretexto de regulamentar, não previu exatamente essa jaria. Criou algo que não está previsto no código, que é um comitê de julgamento. Isso não existe na legislação estadual. Que é esse comitê que tem o representante da Fátima, da Polícia Ambiental e da Secretaria de Desenvolvimento Regional? Exato, esse comitê que está no decreto como primeira instância, isso não existe na legislação estadual, ou seja, por isso que eu digo, esse decreto não se presta a regulamentar o Código Estadual. Por quê? No Código Estadual, a Fátima decide, e é sabido que no caso de Santa Catarina, nós temos 3 instâncias no Código Estadual de Santa Catarina. A primeira instância, o órgão ambiental do Estado, que é a Fátima, decide, o presidente vai decidir. A segunda instância é a jaria. E a terceira instância é o CONSEMA. É sabido que quando há uma decisão, e essa decisão tende uma parte a receber recurso quando ela, de fato, tem elementos, ou pela grandiosidade, ou pela resistência da pessoa que é autuada, mas uma parte acaba acatando esse julgamento. E com isso, a segunda instância, que seria a jaria, já teria um volume bem menor para julgar. E quando ela julga, e aí no caso da jaria, que tem composição do poder público, no caso era Fátima, SDR, Polícia Ambiental e setor privado. Esse setor já é um setor com interesses diversos. Ele tende a fazer um julgamento que vai ser acatado e que não demanda o CONSEMA. E com isso a gente previa o que no Código Ambiental? Uma agilidade no julgamento. O que foi criado? Aboliu-se o poder da primeira instância, vamos dizer assim, com uma decisão de uma única pessoa decidir, e se passou por uma junta. Aí sim, a junta não se reúne nunca tem decisão. E a gente tem esses processos parados. Aí foram represados. Tem mais outras burocracias que foram criadas dentro do decreto, fora do decreto, e que impediram o exato cumprimento da lei. Qual é a visão dos empresários, do setor produtivo, a respeito deste represamento, vou chamar assim, né, desse represamento de processos na Fátima? Boa noite. Bom, boa noite. Como, até complementando as palavras da minha colega aqui, esse sistema que foi feito exatamente até para não funcionar, ele acaba gerando para o empresário, além da insegurança jurídica, prejuízos financeiros também, né? Porque o empresário acaba precisando fazer com que o seu negócio possa continuar. O licenciamento, às vezes, nessas situações, ele não evolui, ele fica trancado.
Existem também a situação de muitos aventureiros que não têm um conhecimento tão prático e técnico, que acabam tirando vantagem dessa morosidade para tentar um convencimento em cima do empresário. E, obviamente, que também não podemos esquecer de citar aquele empresário que se aproveita dessa situação para tentar tirar uma vantagem e se beneficiar do famoso jeitinho brasileiro para tentar um contorno por aqui, uma prescrição dali, já que na prática não consegue suportar também esse tempo do julgamento, que pode deixar ele à mercê a qualquer momento de uma autuação que vai vir, uma decisão que de repente, depois de 3, 4 anos, acaba surgindo. O que nós estamos discutindo aqui, o foco inicial, né, é em função de uma mudança no rito em 2010, no governo Luiz Henrique, com o decreto 2954. Até então, apenas o coordenador avaliava a infração e aplicava a multa. Atualmente é preciso pelo menos 3 técnicos, um da Fátima, um da PM Ambiental e outro da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Se falou agora há pouco no jeitinho, deixar expirar o processo, em 3 anos, caso não sejam movimentados, ou em 5 anos com movimentação, é o prazo de expirar o processo. A Polícia Ambiental se sente, como é que eu posso dizer, desvalorizada na medida em que trabalha, em que fiscaliza, e que denuncia, e que é ali que começa muitas vezes, né, o processo, né, com flagrante, né, com a presença da Polícia Ambiental, e aí o seguinte, não dá em nada? Boa noite. Boa noite. É sabido no Estado Democrático de Direito que inexiste a possibilidade de eu fazer ação fiscalizatória e no final, né, não tenha o direito à pessoa ampla defesa contraditória. Sim, sim. Então o processo faz parte do trabalho da Polícia Ambiental e como todo trabalho de fiscalização, né, vamos dizer assim, o processo é o meio de chegar ao fim. E o fim seria a recuperação do dano, o melhoramento da qualidade do meio ambiente, né, tudo aquilo que se quer alcançar. Mas no caso da Polícia Ambiental, os números têm apontado ao contrário, né? A gente tem decidido realmente bastante dos processos iniciados pela Polícia Ambiental. Se a gente for falar em números, a gente vai chegar a um número bastante expressivo. Quais são os números aí que eu estou vendo que você tem uma colinha? Eu trouxe alguns números até para a gente trazer outros números, né? Não só, sempre que se fala, apareceu 1.640 processos represados na Fátima, mas já deixar claro que esse processo sempre foi conjunto, Polícia Ambiental e Fátima, né, já que são os 2 órgãos executores da Política Estadual do Meio Ambiente, conforme o Código Estadual do Meio Ambiente. E nós temos aí o total de mais de 19 mil processos iniciados na Polícia Ambiental. 19 mil? 19 mil processos. Isso em quanto tempo? Isso de 2006 até hoje, né? Eu fiz essa consulta, acabei de fazer essa consulta hoje até para trazer esses números bem atualizados. E hoje na Polícia Ambiental temos 2.340 processos para decidir ainda, né? Mas todos eles dentro do prazo, sem prescrição e todos eles correndo dentro daquilo que mas o processo deixa eu só entender, mano, a Polícia Ambiental é a primeira esfera, né? Também como na Fátima é. Mas como é que funciona? O processo da Polícia Ambiental vai parar na Fátima? Até 2009, quando saiu o Código Estadual do Meio Ambiente houve alterações na legislação da Polícia Militar no todo, né, principalmente com relação à autoridade de polícia ostensiva, uma lei que saiu uma lei complementar em 2009, a Lei 454, em que dá uma estruturação diferenciada à Polícia Militar. Nós passamos a julgar esses processos iniciados na Polícia Ambiental, dentro da Polícia Ambiental. E os processos iniciados na Fátima de 2009, iniciados na Fátima, são julgados dentro da Fátima. Tá, e desses processos aí, qual é o percentual de condenação? Todos eles têm vamos dizer, eu não tenho aqui de precisar o percentual de condenação. Todos eles são terminados, né? Tem uma decisão final ou no arquivamento ou numa decisão de uma aplicação de penalidade ou numa sanção de recuperação do dano. Bom, daqui a pouco eu vou querer entender como é que funciona, o que a Fátima fiscaliza, o que a Polícia Ambiental fiscaliza, se os dois fiscalizam a mesma coisa ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu quero entender. Daquilo que a Polícia Ambiental fiscaliza e que se constatou como crime ambiental, quais são os crimes mais comuns?
Hoje, cada unidade, a Polícia Ambiental está disposta no estado de Santa Catarina em 19 unidades operacionais, né? Destacamentos, pelotões e companhias, né? Isso é uma tendência militar e a Polícia Militar adota o mesmo procedimento. E dependendo da região, a gente tem tipos de ocorrências mais comuns, né? Ao norte do estado a gente tem um desenvolvimento industrial muito mais forte. Então, nesse contexto, lá se encontra a questão de poluição e a atividade de licenciamento ambiental mais presente, né? A ausência do licenciamento, a questão de poluição. No litoral como um todo, uma ocupação irregular de áreas que não poderiam ser ocupadas. No Planalto, principalmente no Planalto Norte, nós temos uma acentuação das ocorrências com relação à flora. Bastante acentuados, principalmente o problema da araucária angustifolia, que é uma árvore tombada não que eu diga, uma árvore em extinção, né? Então temos um problema sério aí com relação ao uso dessa vegetação. Corte dela, né? Daí nós temos ao norte o problema, ao oeste, desculpa, o problema também do desmatamento, né? E também a questão de poluição, principalmente com a questão suinocultura. Né? E ao Planalto a questão também de desmatamento, né? E também com relação à ocupação de áreas que não poderiam ser ocupadas. O estado tem essa característica bem heterogênea, né? Cada região tem a sua peculiaridade. Qual é a visão da Fátima, Alexandre, a respeito deste problema? A Fátima entende este quadro como problemático, está disposta a mudar? Boa noite. Bom, boa noite. Primeiro ponto é fazer um meia-culpa, né? A Fundação, na verdade, ela sabe da existência do problema. Nunca se tentou, através do decreto 2954, fazer a regulamentação naquilo que se entendia na época pela administração da Fátima, o que seria melhor para os julgamentos desses autos de infração. Infelizmente, por motivos alheios, inclusive à vontade da própria Fundação, não deu certo, foi uma tentativa que infelizmente não deu certo. A Fátima percebeu isso no decorrer do ano passado, já no segundo semestre, no início do segundo semestre, ela começou a preparar um novo ordenamento que substituísse o próprio decreto 2954, já esse material ficou pronto no final do ano, e logo que assumiu, o presidente Jean determinou nas conversas iniciais, determinou que se desse prioridade a fazer com que esse decreto ele deixe de existir no mundo jurídico, que se crie uma norma que realmente ela seja factível, seja passível de ser utilizada pela Fundação, e é o que a gente espera vai acontecer nos próximos dias aí. A Fundação já preparou um documento que vai ser entregue ao governador na próxima semana, para que logo ele sancione. Eu tenho certeza que isso vai ser resolvido. Nunca houve má vontade e nem qualquer outro motivo para que o órgão ambiental não fizesse o julgamento desses autos de infração. É uma das nossas bandeiras da fiscalização. Tenho certeza que talvez as interpretações que se deram, algumas palavras equivocadas durante o decorrer das informações que foram passadas pela mídia, talvez tenha dado a impressão de que a Fátima sabia e não tomou nenhuma providência. Isso não é verídico. Eu sou testemunha de que o ex-presidente Murilo tentou, com o objetivo, na verdade, o próprio decreto era fazer a regulamentação do código dentro da visão que ele tinha, e que se pudesse de alguma maneira evitar que essa alteração normativa fosse toda hora modificada. Não deu certo, se reconheceu isso, se preparou essa nova documentação. E agora vai mudar. E agora vai mudar. Nós entendemos junto com a Polícia Militar Ambiental, tivemos reuniões essa semana, e tenho certeza que logo isso vai ser resolvido. Quero deixar claro uma coisa, que as pessoas talvez tenham passado essa imagem, que não apostem na impunidade. Isso, de hipótese alguma, isso é importante passar o Estado vai deixar de fazer cumprir a legislação ambiental e de punir aqueles que de alguma maneira cometeram infração ambiental. É engraçado, né? Porque o Estado está num discurso de austeridade, de queda na arrecadação. Na avaliação do ex-presidente da Fátima, Murilo Flores, a Fundação deixa de arrecadar 50 milhões de reais por ano por causa desses processos parados. A gente vai para um rápido intervalo e até já.